Ó, Thiago, primeiro eu quero dizer o seguinte, eu e o Mauro Betti comentávamos aqui que nos primeiros 4 minutos da sua palestra nunca concordamos tanto com você como hoje. Depois eu te explico por quê. Concordamos em 100%. Foi assim, algo impressionante. E ficamos realmente estarrecidos aqui com tamanha sintonia de pensamento. Sobre o Botafogo, outro dia eu falei aqui, eu sei que você é xingado, eu estou acostumado já. Eu disse e vou repetir, nunca duvide da capacidade do Botafogo de dar uma pipocada. Não duvide. Ontem foi um fiasco o Botafogo. Vamos recapitular. 40 minutos de jogo, o Rubens é expulso. O Atlético fica com um homem a menos. O Atlético perdeu para o Atlético Paranaense na rodada passada. Não perdeu para o Flamengo semana passada. Sabe lá como. E o Flamengo todo desfalcado. O Everson fez 800 defesas. Faz uma péssima campanha. Vive um momento ruim. Tem toda a questão, além da derrota na final da Copa do Brasil, o estádio interditado, jogando sem público. E aquilo magoou muito o torcedor do Atlético. Foi perder para o Flamengo, que é um time que o atleticano detesta. Primeiro título no seu novo estádio, da maneira que foi, depois tudo que aconteceu, o negócio do hino, né? Pela primeira vez eu vi colegas da imprensa mineira criticando o Atlético, falando algo que eu falo há décadas, do apequenamento que o atleticano ele faz um apequenamento do próprio clube quando fica nessa coisa, o Flamengo, que não sei o que, essa vitimização, reclamando antes de começar qualquer confronto, um horror esse negócio. Mas enfim, eu vi até gente da imprensa mineira embarcando nesse caminho, que eu acho que faz até todo sentido, né? Mas enfim, é um momento delicado para o Atlético, às vésperas da final da Libertadores. E com um homem a mais, o Botafogo não conseguiu vencer. Estava desfalcado o Atlético também. Ontem o Cuiabá. E aí vem uma outra questão, né? O torcedor botafoguense, que vibrou com as convocações para a seleção, fica nessa coisa, o Flamengo, que não sei o que, essa vitimização, reclamando antes de começar qualquer confronto. Um horror esse negócio. Mas enfim, eu vi até gente da imprensa mineira embarcando nesse caminho, que eu acho que faz até todo sentido, né? Mas enfim, é um momento delicado para o Atlético, às vésperas da final da Libertadores. E com um homem a mais, o Botafogo não conseguiu vencer. Estava desfalcado, o Atlético também. E aí vem uma outra questão, né? O torcedor botafoguense, que vibrou com as convocações para a seleção, já não deve estar mais vibrando. Porque para o botafoguense é uma novidade nesses últimos tempos, jogadores convocados, não só para a seleção brasileira, mas para outras também. Venezuela, para Angola, enfim. Então o cara fala que legal, temos jogadores convocados. Não é bom. Isso não é bom. Aquela história do torcedor gritar fulano é seleção, e amanhã é o adversário que vai gritar, para o jogador do time rival ser convocado e desfalcá-lo. Então, os dois times tinham desfalques e o Atlético muito mais problemas, né, em geral. Com um jogador a mais, era obrigação vencer, ainda mais depois que o Palmeiras, jogando mal, derrotou o Bahia por 2-1 como derrotou. Que é aquela história, o Palmeiras é um time que, isso eu acho que é uma grande qualidade, tá? Independentemente de jogar bem, ele procura ser competitivo. Se não está jogando bem, vai tentar ganhar da maneira que for possível. Como vai ser? O Bahia é um tremendo arame liso, o Palmeiras foi lá, meteu o gol de cabeça do Flaco Lopes, fez o gol de empate quando estava mal no jogo, o Bahia muito mais perigoso, né? E o Palmeiras venceu o jogo. Quando o Palmeiras vence daquela maneira, o Botafogo tem que se concentrar e dizer, cara, a gente não pode deixar de fazer 3 pontos hoje. Quando o jogador é expulso no final do primeiro tempo, você tem um intervalo inteiro para discutir. Gente, não podemos deixar de ganhar aqui. Não ganhou. Não poderia fazer isso. Eu tenho dito que o Botafogo precisava chegar ao Allianz Parque, precisa, né? Chegar com 4 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, para que mesmo sendo derrotado, quer dizer, pensando no pior cenário, que seria uma derrota, obviamente, ele possa chegar como líder à final da Libertadores. Agora, os dois têm jogos no final de semana em que provavelmente vencerão, tanto Palmeiras quanto Botafogo. Se os dois vencerem, uma vitória do Palmeiras na terça-feira, o Palmeiras passa o Botafogo. É o pior cenário para o Botafogo, lutando em 2 frentes, viajar para a Argentina para disputar a final com o Atlético, não sendo mais o líder. Pela distância que abriu diante do Palmeiras, e aí ele vai viajar naquela situação. Se eu não ganhar agora, não dependo só de mim mesmo para ser campeão brasileiro. Eu tenho que torcer para o Palmeiras tropeçar. Então, o Botafogo, se os dois times vencerem no final de semana, os dois empatarem, os dois perderem, se houver resultados iguais, né, o Botafogo fica obrigado a, no mínimo, empatar terça-feira. Já pensando no jogo de sábado. Isso é muito ruim. Porque se tem a vantagem, o Arthur Jorge poderia até na terça-feira analisar a situação de um ou outro jogador e poupar. Pô, mas é quase uma decisão de campeonato. Cara, eu tenho 4 pontos. E eu tenho uma decisão inédita no sábado. Viajo amanhã para a Argentina. Eu vou poupar A, B e C aqui, que estão mais desgastados, propenso a uma lesão, aquela coisa que a gente já conhece. Não tem mais essa barganha. Perdeu tudo ontem. A não ser que no fim de semana o Palmeiras tropece e o Botafogo vença. Aí muda de figura, né? Mas, em tese, isso não é o mais provável. Então, ontem foi terrível para o Botafogo. E o pior, Thiago, no final, todo aquele forró-bodó ali,
foi muito ruim para o Botafogo, porque colocou uma pilha para o próximo jogo. O Hulk foi extremamente inteligente. Aliás, o Hulk reclama o jogo inteiro e ontem ele foi bem para caramba. Se você pensar que acabou o jogo, ele, de forma até ponderada, não estava exaltado, que no campo ele dá chilique, reclama e tal, ele foi esperto, foi malandro e foi lá, reclamou com o técnico do Botafogo, reclamou com o pessoal do Botafogo, citou lá o Luiz Henrique, teria falado mal do time do Atlético, já colocou pilha no time do Atlético, já colocou um confronto mais com a temperatura mais acirrada. Ou seja, trouxe uma responsabilidade para o Botafogo. Ah, você falou isso do nosso time? Vamos ver. E outra coisa, é uma bobagem, eu ouço isso toda hora, até na imprensa. Não, porque o Botafogo joga o melhor futebol do Brasil, dificilmente o Atlético vai conseguir. Gente, é um jogo. É um jogo. Um jogo. E os dois times têm bons jogadores. Um jogo em campo neutro. É isso aí, um jogo em campo neutro num estádio gigantesco. Então, tem jogo. Pode ser que na hora até o Botafogo vença com facilidade, nunca sabe, mas eu acho que nas duas competições foi ruim para o Botafogo, porque criou com o Atlético uma... E outra coisa, para o atleticano ficou a sensação assim, cara, com um jogador a menos, a gente não perdeu, foi em casa nada, não tinha nem público, é quase um campo neutro praticamente aquilo ali. O Atlético é mais acostumado com aquele gramado, mas é campo neutro, gramado bom, estádio vazio, né? E para o atleticano deu uma confiança a mais para o jogo do dia 30, porque ele sabe o seguinte, se a gente conseguiu segurar o Botafogo com um jogador a menos, 11 contra 11, jogando em campo neutro na Argentina, cara, vai dar pra gente. Então, acho que deu uma confiança maior para o Atlético e o Palmeiras passou novamente a uma situação que depende só dele para superar o Botafogo na classificação. E tem o Fortaleza ainda, né, que se vencer o Fluminense amanhã, fica ali nos calcanhares ali também tentando beliscar. Na terça, o Fortaleza joga contra o Flamengo. Imagina o seguinte, os dois vencem no fim de semana, o Fortaleza antes vence o Fluminense e na terça, antes de terminar Palmeiras e Botafogo, já terá terminado o Fortaleza e Flamengo. O Fortaleza vence o Flamengo. O Fortaleza se enfia ali naquela briga ali também, se ele conseguir as vitórias sobre Flu e Fla. O jogo Fortaleza e Flamengo é às 8, Palmeiras e Botafogo é às 9h30. Então, quando tiver no segundo tempo do jogo no Allianz Parque, já está terminando o jogo no Castelão. Então, se o Fortaleza fizer 6 pontos, ele fica ali no bolo também, esperando, de repente, o empate dos dois ali, alguma coisa que possa proporcionar ao Fortaleza uma chance maior de brigar pelo título. Então foi péssimo. Em todos os sentidos foi péssimo para o Botafogo. Eu acho que o Botafogo ontem não soube se comportar como um time em momentos de decisão. Não soube se comportar em nada. Agora, aquela pataquada do cartão vermelho para o Luiz Henrique não dá, né? Procurar no VAR, arremessou uma garrafinha, não foi robodó danado, a confusão, charivaria ali, todo mundo empurrando, de seguranças, cada brutamonte, né? Quase saindo na mão. Aí o jogador jogou uma garrafa, vai o VAR, querendo protagonismo, procurar. Se tivesse atirado alguma coisa, objeto contundente, machucado alguém... Eu acho que aí é demais também, aí vai lá o senhor árbitro, né, caminhando, cercado dos seus auxiliares, parece que, né, um centurião romano indo ali para a arena, sei lá para onde, para a batalha, né, petinho estufado, aí vai lá para cartão vermelho, uma coisa patética aquilo ali também, vou te dizer, querer protagonismo até no meio de uma confusão como aquela no final do jogo de ontem, que, repito, foi tudo ruim para o Botafogo ontem, e para o Palmeiras foi ótimo, o Fortaleza fica à espreita esperando, e para o Atlético foi bom também. Eu tenho certeza que o torcedor do Atlético, o time do Atlético, todo mundo do Galo, está mais confiante para o dia 30 depois do jogo de ontem, quando o time suportou a pressão, jogando com homem a menos, e viu o Botafogo perder muito a sua tranquilidade, que é necessária nesse momento decisivo. É isso, né? É um Palmeiras, por outro lado,